Olá, gente, tudo bem com vocês? Professora Nádia Salgueiro da Mentoria SUS para concurso. E aí, como é que tá os estudos? Firme e forte, né? Não! Vem para aula, porque aqui na Mentoria SUS para concurso, a professora Nádia Salgueiro, a gente não solta a sua mão até a sua aprovação. Então, fica com a gente, assiste a nossa aula, faz as anotações, pega as dicas da professora Nádia Salgueiro e bora pra cima! Vem pra aula! Vamos lá, gente, vamos para a nossa aula sobre feridas e curativos, tá? Um tema muito comentado, muito cobrado nas bancas de concurso público, tá? E aí, claro que você tem que sair na frente e ficar já sabendo desse conteúdo para você arrasar lá na sua prova, tá? Vamos lá. Bom, primeiro a gente vai saber aqui, né, o conceito, né, de ferida, né? O que é ferida, tá? Então, aqui tem duas ilustrações, né, para poder vocês entenderem como é que as feridas acometem, né, o tecido, tá? As feridas são interrupções da integridade cutânea, mucosa e resultam dos desequilíbrios e agravos da saúde das pessoas, tá? Elas podem impedir ou dificultar, né, aspectos básicos, tá, da vida, como a locomoção, a convivência, as relações interpessoais, entre outros. Isso aqui, Bruno Sturz, em 2009, já dava esse conselho e eu gosto muito de compartilhar, tá, com relação à ferida, né? Você vai encontrar alguns autores que têm as suas particularidades, mas praticamente, né, é a mesma coisa, tá? Porque as feridas, quando elas são acometidas, a gente observe, né? Bem aqui nessas ilustrações aqui, ó, nesse segundo quadrozinho aqui, ó, que vocês observem e como é que a lesão, né, acomete o tecido, né? Então, a ferida, ela tem uma perda da integridade, né, da pele, né, de tecido, né? E aí ele vai atingir justamente as camadas, né, da pele, né? Aqui que vocês estão vendo, né? Que nós temos aqui a epiderme, tá? A derme e a hipoderme, certo? Então, dependendo da lesão, ele vai, entendeu? Atingindo cada camada, entendeu? Dessa daqui da pele, entendeu? Então, só para deixar, né, registrado aqui com vocês, tá bom? Sobre essa questão da pele, tá? Então, vamos seguir aqui. Classificação, né? Classificação das feridas. Então, quanto ao tempo de evolução, né, que a gente traz aqui para vocês, tá? Nós temos aqui as feridas agudas, tá bom? Que elas seguem o processo fisiológico esperado, né? Por exemplo, que são as cirurgias, né? Ou seja, as feridas cirúrgicas, tá? Então, elas são classificadas como feridas agudas, certo? As crônicas, elas permanecem na fase inflamatória por tempo prolongado. Então, as pessoas elas ficam mais tempo na recuperação, entendeu? De feridas crônicas, que isso pode levar muito tempo. Como exemplo, as lesões por pressão, tá? E aí, quanto à etiologia, nós temos a lesão por pressão, que é conhecida como LPP. Antigamente se chamava de escaras e decúbito, né? Úlceras de pressão, e agora o nome é lesão por pressão. Então, ela é abreviada por LPP, tá? Nós temos também a úlcera venosa, a úlcera arterial, tá? Temos a questão também do pé diabético, ou então uma ferida traumática, ou cirúrgica, ou queimaduras. Todas essas daqui, elas se classificam, entendeu? Com relação à sua etiologia, feridas, tá? Aqui para apresentar para vocês os tipos de cicatrização, né? Nós temos aqui 3 tipos de cicatrização de uma ferida, tá? Nós temos aqui a primeira intenção, a segunda intenção e nós temos aqui a terceira intenção. Então, vamos conhecer qual é a diferença, né, desses tipos de cicatrização em uma ferida, tá?
Nós temos aqui as bordas. Observe que na primeira intenção, como está nessa imagem aqui, tá? Nessa imagem, observe que as bordas elas são aproximadas. Um exemplo, ferida cirúrgica, né? Que foi suturada, né? O paciente passou por um procedimento cirúrgico e aí teve a aproximação das bordas, tá? E teve pouca perda tecidual. Então, nesse caso aqui, a gente classifica como primeira intenção, tá? Já na segunda intenção, tá? Essa daqui, ok? Na segunda intenção, nós temos aqui uma perda tecidual significativa, tem a formação de tecido de granulação, que é esse vermelhinho que fica bem aqui, ó, no centro da ferida, tá? Esse vermelhinho que a gente tem bem aqui, tá? E a cicatrização é lenta, então demora mais tempo para cicatrizar, né? Então, vocês imaginem, né, uma ferida como essa, quanto tempo leva? Leva muito tempo. E aí também tem a questão da condição do paciente, né? Quais os fatores que podem, né, interferir na cicatrização de uma ferida? Que pode. Então, tem muitos fatores que podem retardar, né, essa cicatrização, tá? E a nossa terceira intenção, tá? Que é essa daqui, né? Que vocês estão vendo aqui nessa terceira imagem, tá? Observe aqui, né? Nessa ferida, tá? O fechamento, ele é retardado e muitas vezes são feridas infectadas, tá? Que são fechadas após um controle de infecção. Vamos dar um exemplo. Digamos que o paciente fez um procedimento cirúrgico, e aí era para ter fechado como primeira intenção e aconteceu uma infecção no sítio cirúrgico, né? Lá justamente na FO, né? Então, na ferida lá operatória, e o que aconteceu? Infeccionou. No que infeccionou, então o processo de cicatrização já não é mais de primeira intenção, entendeu? Então, muitas vezes acontece de terceira intenção, é como se tivesse de baixo para cima, né? E aí é lento mesmo essa cicatrização, o paciente ele sente muito, né? Ele fica mais tempo internado, tem que entrar com antibiótico terapia para combater a infecção, então por isso que essa cicatrização ela é a mais demorada e requer um cuidado muito grande, entendeu? Da equipe de saúde e mais precisamente da enfermagem na hora que vai fazer a troca desse curativo, tá? Bom, vamos lá. Aqui para mostrar para vocês, tá? A classificação das feridas cirúrgicas, né? Quanto ao tipo de cicatrização, tá? Nós temos essas três tipos aqui. Isso é muito, gente, muito cobrado nas bancas de concurso público, tá? Então, assim, ficar bem atento a essa diferença, por quê? Porque eles gostam muito de cobrar, tá certo? Então, quando a gente vai falar aqui desses tipos aqui, primeira intenção, segunda intenção e terceira intenção, essa classificação ainda, né, falando delas, observe muito essas figuras, observe elas, né? Olha só, a primeira a gente tem aquela perda tecidular mínima, como eu falei anteriormente, né? Aqui as bordas elas não estão muito afastadas. Um exemplo que a gente deu foi as cirúrgicas, né? Sem infecção e sem edema. Eu quero que vocês olhem, mostrando para vocês como é que fica, né? O tecido, né? A pele na primeira intenção aqui na figura, entendeu? Olha só, digamos que aqui nessa primeira aqui, ó, paciente passou por uma cirurgia, olha, observe o corte, ele é bem preciso, tá? E aí você tem o que aqui na segunda imagem, observe que tem uma união das bordas, tá? Bem certinho, a mesma coisa que você pegasse uma folha de papel e cortasse, né, com uma tesoura, né? Não fica mais fácil de você juntar as bordas, entendeu? Então é isso que acontece numa primeira intenção, tá? E aqui, na segunda intenção, como a gente já falou, existe uma perda de tecido plena, com bordas irregulares e que não se aproximam, né? A gente viu o exemplo das feridas, né? Das lacerações, queimaduras também, né? Lesão por pressão também. E aí, olha só como é que fica a pele, né, do paciente. Quando se tem uma segunda, né, intenção, ó, observe, né, que parece, né, fosse uma erosão, né? Assim como fosse
uma cicatrização muito lenta, olha só, né? Bem irregular as bordas, bem diferente da primeira, tá vendo? E aí, o que que acontece? Fica difícil de você aproximar as bordas, né? Porque elas estão irregulares. Nesse caso aqui, tem que esperar uma cicatrização que ela vem se fechando por si só, né? E aí no final ele fica uma certa, digamos assim, um registro, né? Uma marca, uma cicatriz bem maior do que da primeira intenção, não é? Mas observe que ainda existe um processo de cicatrização, né? Mais praticamente interna, né? Então por isso que muitas vezes o paciente ele pensa que essa ferida ela está cicatrizada completamente, mas ela não está. Viu? Então, ela precisa de mais tempo para se recuperar e precisa ter todos os cuidados, entendeu? Com alimentação, entendeu? Por quê? Porque tem fatores que vai interferir na cicatrização. Diabetes é uma delas, a desnutrição também, entendeu? Pessoa que fuma, né? O tabagismo. Então, todos são fatores que podem dificultar, entendeu? O processo de cicatrização de uma ferida, tá? Aqui nós temos a terceira intenção, né, para reforçar o que já foi dito, também conhecido como fechamento primário tardio, são feridas profundas que não são suturadas de imediato, né, ou são deixadas abertas propositalmente até que hajam sinais de, não haja mais sinais de infecção, né, e aí depois elas são suturadas. Então observe que essas feridas aqui, elas têm uma cicatrização muito lenta, tá? Por quê? Porque existe aqui, né, a abertura, tá? Vocês observem aqui, ó, como é que é feita. De repente, pode ser que o médico precise fazer só uma sutura, né, um ponto, mas tem que deixar o outro cicatrizar. Então, depende muito de cada situação, tá? Mas eu quero que vocês aqui memorizem, entendeu? Porque lá na tua prova, eles gostam muito, mas muito mesmo, de perguntar justamente, tá? Essas primeira, segunda e terceira intenção, ou seja, os tipos de cicatrização, tá? E elas gostam muito de cobrar. E nisso elas podem perguntar muito, né, na questão, quais são as medidas, né, que a gente tem de controle, questão do o que que a gente tem que fazer, né? A questão do curativo, os tipos de curativo, a higienização, tudo isso é muito importante. E você, quando está fazendo ali um curativo, você vai avaliar a ferida, entendeu? Você vai olhar como é que tá, se está tendo exudato, se você tem necrose, se está esfacelo, se está com tecido de granulação, como é que tá essas bordas, entendeu? A pele, se tem dor, se tem sinais de infecção, que a gente chama de sinais flogísticos, tudo isso a gente olha na pele, tá? Quando tá fazendo lá, avaliando lá a ferida, tá bom? Bom, aí aqui a gente tem as fases, tá? Como mostrei, falei para vocês, né? Os fatores que retardam, né? Como foi dito também, né? Com relação à fase da cicatrização da ferida, a gente tem a hemostasia, que é a formação do coágulo, né? Então, naquela hora ali que existe a ferida, a cascata de coagulação ela entra em ação, né? Ela ali ela monta todo aquele o coágulo, ele vai trazendo, né, aquele local da ferida com uma forma de estancar, né, aquela vascularização, aquele sangramento, tá? Aí nós temos a fase inflamatória, que são os neutrófilos, os macrófagos que começam a agir ali, né, para poder ele fazer o processo de cura, né, aquele processo como está inflamado, então eles vão ter que fazer alguma coisa, o quê? Para cessar aquela inflamação e restaurar aquele tecido. Então, nesse caso é que entra os neutrófilos e os macrófagos que faz toda essa ação. E aí temos a fase da proliferativa, que é justamente quando o tecido ele fica granulação e existe a epitelização. Então, o tecido granulado, aquele tecido que fica sangrando, né? Então, isso é sinal de que está na terceira fase da cicatrização. Aí, no final, a gente tem o remodelamento, que é justamente aquela fase da maturação, que tem a reorganização do colágeno, entendeu? Que ele já está na última fase da cicatrização, tá? E a gente vai falar um pouco de cada um deles, tá bom?
Vamos lá, vamos falar aqui na primeira, aqui nessa fase inflamatória. Então, observe aqui, olha só nessa figura, né? Olha como é que tá aqui nessa fase inflamatória, tá? Então, observa-se, né? Que tem aqui, ó, uma feridazinha bem extensa, tá? Aí você apresenta um período mais ou menos de 1 a 4 dias, né? Tem uma formação de coágulos também, né? A ferida se torna-se edemasiada, aí tem o resto de tecido danificado, tem coágulo de sangue, eles são fagocitados, então essa tudo é a fase inflamatória, né? E aí, nessa fase inflamatória, é que entra a ação dos neutrófilos e dos macrófagos aqui, né? Para poder iniciar esse processo, tá? Então, existe uma lesão e o corpo ele responde, né? Aqui mostrando para vocês como é que seria, né, numa ferida cirúrgica, por exemplo, né, essa fase inflamatória. Então, existe a lesão no tecido, a gente sabe, por mais que vá fazer um procedimento cirúrgico, o benefício do paciente, mas não deixa de ser uma lesão, né? Aí, na fase inflamatória, nós temos a hemostasia, né, que é quando ocorre, né, os vasos, né, eles são cortados, eles se contraem, né, na hora que o médico está passando lá o bisturi, né? Aí tem os coágulos de plaquetas e a fibrina que se formam, ele forma como se fosse uma rede, né, ali, montando, né, aquele coágulo, fechando, né, estancando um pouco aquele sangramento, tá? E aí também tem a questão da contração do coágulo, que tudo isso faz a parte, né, da homeostasia. E ainda na fase inflamatória, isso ocorre simultaneamente, tá, gente? A homeostasia com a inflamação. Aí na inflamação é que vai liberar também algumas substâncias, né? Além que a gente tem os neutrófilos, né? E os macrófagos, né? Nós temos esses dois aí, e aí ele vai liberar também alguns hormônios, algumas enzimas, entendeu? Que são importantes, tá? Para a cicatrização, né? É o início da cicatrização. Praticamente a inflamação ela precisa dessas substâncias, entendeu? Para poder ela entrar na outra fase, tá? Aí tem a liberação da bradicinina, da histamina, da serotonina, da prostaglandina, então tudo substâncias que fazem parte do processo inflamatório de uma ferida, tá? Também tem a vasodilatação e o aumento da permeabilidade, né, dos capilares, né, por conta desse processo inflamatório. Tem a migração também de leucócitos, tá, porque são nossas células de defesa, para depois entrar nessa fase proliferativa, tá? Aí aqui mostrando para vocês o que pode apresentar numa fase inflamatória, né? Observe aqui na figura, tá? Olha só como é que é a questão da aproximação das bordas, tá vendo? O paciente ele vai sentir no local nessa fase dor, calor, rubor, tumor, perda de função, muitas vezes são sinais logísticos, está na fase inflamatória ainda, né? E aí ele vai passar para outra fase, que é a fase, né? A fase depois da fase inflamatória, que ele vai passar na proliferativa, tá? Bom, para apresentar para vocês aqui um quadro, né, para entender melhor como é que funciona essas fases, né? O que que você tem que verificar em uma ferida, tá? Isso é muito importante. Por quê? Porque nessa ferida você vai avaliar se ela está entrando em um processo de infecção, se ela está entrando num processo correto, né, de cicatrização. Por isso que é muito bom a enfermagem avaliar, tá? Porque muitas vezes quem faz a troca de curativo, quem faz o curativo é a enfermagem, tá? Então, bora lá. Mensuração do resultado, resultados normais, resultados anormais. Então, é muito bom você fazer essa avaliação. Quando você vê lá uma ferida, você vai ver a cor e a margem, né, da incisão, é muito importante. Aí, quais são os resultados normais? O vermelho claro para rosa, né, com bordas aproximadas sem nenhuma tensão. Resultados anormais, então seria tensão evidente na linha de incisão, né? Quando eu tenho aqui uma inflamação no tecido adjacente, eu tenho nenhum sinal de inflamação presente, nenhuma tumefação, nem formação de hematomas, né? Agora, quando está com alguma coisa normal, aí eu vou encontrar o quê? Eu vou encontrar uma tumefação, um eritema,
entendeu? Ou uma despigmentação da pele, né? Ela fica quente ao toque, né? A pessoa refere dor, edema, começa o sinal flogístico aí, né? Aí, com relação à drenagem, você vai olhar a drenagem. Às vezes as pessoas acham que uma drenagem sanguinolenta, ela é um sinal de infecção e não é, tá, gente? Então, quando você tem uma drenagem sanguinolenta que está progredindo para serosa, que é aquele meio amarelinho, né? Isso aí não é que esteja com infecção, não, tá? Isso aí é o processo normal da cicatrização, drena isso mesmo, tá? Então tá tudo ok. O que que a gente tem que ficar em alerta numa ferida é se ela tiver uma secreção purulenta, que é o pus, tá? Aí sim que a gente tem que se preocupar porque está iniciando um processo de infecção, tá? Com relação à quantidade de drenagem, entendeu? A gente avalia moderada e mínima, né? Muito pouco que se drena, então está normal. Quando você tem aí, né, uma secreção em excesso, né, que é a questão dos exudatos, aí não, aí já é uma outra situação, tá? Então, por isso que é muito importante a gente ficar atento, entendeu? A quantidade, tá, de secreção que sai de uma ferida, tá bom? Então, fica aqui, né, essa observação. Material de sutura, então, presente pode ser suturas, né, grampos ou cola biológica, se usa muito, né? E aí, nesse caso, resultados normais não se aplica, tá? Então, nesse caso, é normal você ter feridas que sutura, tem grampos ou cola biológica, até pode colocar assim numa ferida, tá? Não tem nada de anormal nisso, tá? E aí, no tecido, né, no novo tecido, na verdade, é de reptilização, né? Então, está presente por volta do quarto dia ao longo de toda a incisão. Então, assim, começa a ter um processo, né, de revitalização ali da pele, do tecido, depois que ocorre, por exemplo, uma sutura, né, ou ali mais ou menos no quarto dia começa, né. Tem pessoas que quando tem um procedimento cirúrgico, né, tem uma incisão, elas referem um processo de cicatrização, um certo desconforto no local, como se fosse um tipo de uma coceira, né? Ele sente um prurido assim bem intenso, né? E aí é um processo de cicatrização, né? Quando o tecido já começa a entrar justamente nessa fase, né, de proliferação, tá? Aqui mostrando para vocês como é que seria uma ferida nessa fase inflamatória, tá? Aqui, observe, olha só, bastante tecido granulado, olha só aqui, ó, tecido de granulação, olha só a extensão disso aqui, ó, tá vendo, ó? Esse aqui, ó, começa um tecido de granulação, né? Ó, depois que fecha, faça assim as bordinhas fecharem, tá vendo, ó? Ó, tranquilo. Então, homeostasia e inflamação ocorre simultaneamente, né? Aqui mostrando para vocês ainda a outra fase, que é a fase proliferativa, que aí demora-se um pouco, né? Já é um período de 5 a 20 dias, dependendo, né, também da ferida, tá? Aí nesse período tem uma produção de colágeno, entendeu? Que é a formação do tecido de granulação e o aumento da tensão da ferida. Então, esse vermelhinho aqui, ó, que vocês estão vendo aqui na ferida, tá vendo? Esse vermelho aqui, ó, aqui é o tecido de granulação. Então, quando você vê uma ferida que está vermelha, né, sangrante, isso é sinal de que está entrando num processo de cicatrização e está evoluindo bem, porque tem aquela produção de colágeno, né? E aí muita gente se pergunta se nessa fase aqui a gente usa cobertura do colágeno. Vocês vão saber mais na frente, quando a gente for falar de cobertura, em que momento a gente deve usar e que ferida deve ser usada os tipos de cobertura. Isso é muito importante, que são muito cobrados nas bancas de concurso público, tá? Aqui, ó, como é que fica o tecido de granulação, olha só, tá vendo? Aí ele tem essa função de preenchimento, né, tecidual para posterior depósito da matriz do tecido conjuntivo, olha só como é que fica, né, bem granulado, existe a secreção, é evidente, mas observe que tem uma granulação se formando, tá vendo? Ó, aqui, ó, tá? Então, isso é sinal de que a ferida ela está entrando no processo, né, de cicatrização e tá indo, aquela coisa do famoso tá indo, né?
Aqui mostrando para vocês a fase proliferativa, como é que ela acontece, né? Existe o tecido de granulação, existe o fenômeno da angiogênese, da formação do colágeno, né? Tudo isso na fase proliferativa, tá? E aí você tem os fibroblastos que penetram na ferida, você vai ter uma síntese de coágulos, você vai ter novos vasos sanguíneos e linfáticos, né, se formando, né? Aí você tem a proliferação e migração epitelial, tá? Então, quando passa essa fase proliferativa, você entra na fase de maturação, tá? Que aí a gente vai ver. Aqui um exemplo para mostrar para vocês, ó, a lesão em fase proliferativa, tá vendo como é que ela fica, ó? Fica bem avançada, né? Tem a fibrina, né, em bordas, tecido de granulação no centro da ferida e diminuição das bordas. Observe aqui, ó, nessa fase proliferativa, o vermelhão aqui, ó, granulado. Observe que tem aqui nas bordas, aqui, ó, formação aqui, ó, da fibrina, ó, ela começa a fechar porque ela vem se fechando, entendeu? Aqui, ó, aqui no meio, ó, mostrando para vocês como é que está o tecido granulação em formação, essa é a fase, né, proliferativa de uma ferida, tá? Quando a gente tem a fase reparadora, que é a modeladora, né, aquela que já está, né, já no finalzinho, né, então durante em torno de 21 dias, ou pode até durar meses também, dependendo, como eu falei, depende da extensão da ferida, tá? E aí, anos, bom, como eu falei, depende da ferida, do local, né, tem vários fatores que podem retardar a cicatrização, né? E eu sempre gosto muito de enfatizar que a nutrição, né? Se o paciente ele tiver um déficit nutricional considerado, ele pode sim ser um empecilho para a ferida, entendeu? Então, por isso que é muito importante o paciente, quando ele está fazendo curativo, né? Olhar bem como é que tá a dieta dele, porque a dieta dele tem que ser muito rica em nutrientes para ajudar ele nesse processo de cicatrização da ferida, né? E aí, nesse período aí, está tendo uma reorganização das fibras de colágeno, tá? Que se comprimem para reduzir o tamanho da cicatriz, para não ficar aquela coisa extensa, né? Então, assim, a pele, né, que é um maior órgão, né, que a gente tem a nossa pele, então ela tem esse trabalho, né, de reorganizar o que foi lesado, né? Então, assim, o corpo, ele reage, né? Bem dizer assim. Bom, aqui, né, mostrando para vocês com relação a essa fase, né, da ferida, o que que a gente vai olhar, né, com relação na fase, né, reparadora. Então, eu tenho que olhar a cor e a margem da incisão, né? Eu olho lá, eu vejo vermelho progredindo para um rosa claro, chegando à tonicidade da pele. Então, lembrando para vocês que é a nossa última fase, a fase da cicatrização, tá? O que que eu tenho que achar de anormal? Ou seja, achar não, né? Que não é para achar, né? Ou seja, mas se eu caso encontrar alguma coisa normal, você sabe que tem que acionar, né, o médico para poder ele ver a conduta, tá? E aí a gente tem aqui as margens, já não estão bem aproximadas, né? E aí você vê uma tensão evidente na linha da incisão entre aqui, lá para o quinto, nono dia, né? As bordas das feridas permanecem vermelhas, tá? Progredindo para um rosa claro, lá para entre 10 a 14, né? Então, isso são achados anormais com relação à pele, né? Que está no processo de cicatrização. Então, na última fase, praticamente. Com relação à inflamação do tecido adjacente, não tem, né? Drenagem também não tem, né? O tipo nem a quantidade de drenagem, né? Então, lá naquela fase final, não é para ter nada disso. Agora, se apresentar alguma coisa, então está normal. Então, por exemplo, se ainda tiver uma resposta inflamatória muito longa, do quinto, nono dia, e formação de hematoma, não é bom, tá? Então, é uma ferida que precisa ser reavaliada. Se também tiver alguma drenagem, coloração vermelha, amarelo ou até pus ainda saindo, também não é bom esse achado. Tem que reavaliar. Se tiver drenando ainda uma quantidade mínima,
de décimo ao 14º dia, por exemplo, aí pode apresentar uma drenagem em grande quantidade, também tem que ser reavaliado, porque não é normal uma ferida já chegando na fase de reparadora, né, e já apresentar esses sintomas, tá? E aí, materiais de sutura. Então, existe a indicação de remoção da sutura, né? Porque quando a cicatrização começa, né? Por exemplo, dando uma ferida cirúrgica, por exemplo, né? Aí você tem lá uma semana depois, ou 10 dias depois, né? Dependendo da conduta médica, né? O protocolo, né? Da instituição, quando é que pode retirar aqueles pontos, né? E aí o paciente retorna lá e vê que o sítio cirúrgico está ok, não tem nada de anormal, né? Agora, quando tem uma presença, né, ou não indicação de remoção de sutura, ou fitas externas, então presença ou não, então se existe uma indicação ou não, tem que se reavaliar por conta do tempo da ferida, tem muito tempo que foi feito, né, no caso a cirurgia que a gente está falando aqui. Quando tem novo tecido, então presente ao longo de toda a incisão, então tranquilo, tecido novo aparecendo, né, sinal de cicatrização, que está tudo bem, que está evoluindo bem. Agora, se não tiver essa ausente, né, toda essa incisão, por exemplo, uma ferida cirúrgica, ou então uma primeira intenção na segunda, por exemplo, aí tem que ser reavaliado. Tem alguma coisa que não está bom, tá? Cicatrização das bordas sempre vai estar presente por volta do lá no nono, 10º dia por aí, entendeu? E durante toda a extensão, né, longo da extensão da incisão, né, no caso da ferida. E aí, nesse caso, quando tem alguma coisa anormal na cicatrização, é quando tem essa ausência, né, de toda a incisão, né? Então, quanto mais tempo você tiver com a ferida e você percebe que ela está demorando no processo de cicatrização, alguma coisa não está normal. Então, tem que ser reavaliado. Agora vamos falar um pouquinho sobre coberturas, tá? Cobertura para as feridas, né? Então, a gente tem aqui as feridas e a gente tem que saber essas coberturas. Essas coberturas, elas são muito cobradas, gente, nas bancas de concurso. Olha, pode ter certeza que uma ou outra questão vai falar sobre isso aqui, tá? Bora lá. Então, nós temos aqui uma cobertura conhecida como hidrocoloide, tá? Esse hidrocoloide aqui, ele tem uma composição, observe aqui na figura, né? Parece uma esponjinha, né? Esse hidrocoloide, nesse caso aqui, ó, observe que é como um adesivo, né? Ele tem uma composição de carboxometilcelulose, tem gelatina, tem pectina, né? Que são agentes formadores de gel, tá? É a composição deles, tá certo? E aí, qual é o mecanismo de ação dessa cobertura, né? Essa cobertura aqui, ela tem uma forma em gel, ela entra em contato com o exudato, que é justamente a secreção, vamos dizer, com o pus, né? Aí ele mantém o ambiente úmido, tá? E favorece o desbridamento autolítico. Então, o que que você tem que lembrar disso aqui, ó? Que o hidrocoloide, tá vendo? O hidrocoloide, ele favorece, ó, favorece o debridamento autolítico, não esquece isso aqui não, e ele mantém isso aqui, ó. Então, são pontos chaves que você tem que lembrar com relação a essa cobertura aqui, tá bom? Aqui promove, né, também isolamento, tá? Aqui também nós temos a indicação, ó, memoriza isso, tá? Lá na tua prova. Indicação. Então, em que momento é indicado esse tipo de cobertura na ferida? Bom, se for uma ferida que for de baixa a moderado exudato, né, ou seja, com pouca secreção, ele pode ser usado, tá? Feridas superficiais, nada de feridas profundas, tá? Pode ser usado uma lesão por pressão? Pode ser usado, mas ela vai usar no estágio 1 e 2, tá? Somente 1 e 2, tá? Não vai esquecer, somente na 1 e na 2, né? Deixa eu fazer aqui bem direitinho, na 1 e na 2, ok? E aqui também feridas, tipo abrasão, são aquelas rasaduras, pessoas que, por exemplo, caiu de moto, né? Rala, ou então cala, então são abrasões, certo? E as feridas não infectadas, tá, gente? Ó, guarda isso, viu?
não infectadas. E o que que ela é contraindicada, esse tipo de cobertura? Eu não posso colocar esse tipo de cobertura, tá? Em feridas com exudato abundante, tá bom? Feridas infectadas, certo? Necrose seca espessa, não pode, porque lembra que é um curativo que gosta de umidade, né? Então não pode colocar numa ferida que esteja seca, né? Numa ferida que está apresentando uma necrose, né? Feridas cavitárias profundas também a gente não usa esse tipo de curativo, tá? Então ficar bem atento. E o que que é um ponto da prova que você não pode esquecer? Que o curativo, tá? O hidrocoloide não pode usar infecção ativa, tá bom? Não esquece disso, tá? Que isso aí com certeza eles adoram perguntar lá na sua prova. Outra cobertura também muito boa, por sinal, tá? Que é o hidrogel. Ele tem a sua composição de água e polímeros, tá? Aqui muito bom, tá? Para cicatrização, para cobertura, né, de ferida, muito bom isso aqui. Ele tem aqui qual o mecanismo de ação? Então, ele hidrata tecido necrótico, tá? Então, existe ali, por exemplo, o tecido está entrando no processo de necrose, ele hidrata, né? Não fica seco, tá? Facilita o debridamento, outro aqui, ó, facilita o debridamento autolítico também e reduz a dor, né? Isso é mais uma ação do hidrogel, tá? Mas nós temos também as indicações e as contraindicações, né? Qual é a indicação? Ferida seca, já porque ele tem 70% à base de água, então ele deixa a ferida úmida, né? Então ele tem aqui, ó, ferida seca, necrose seca, o esfacelo, que a gente vê, por exemplo, numa LPP, ele é excelente para LPP, tá? Que está no estágio bem maior, tá? Lá para 3, 4 ele é ótimo, tá bom? Então usa muito hidrogel, tá? E queimaduras superficiais, tá, gente? Queimaduras superficiais também é muito bom, tá? O que eu não posso usar esse tipo de cobertura? Em que tipo de feridas? Eu não posso usar no exudato elevado, ou seja, uma ferida com muita secreção, muito pus. Então, não tenho como utilizar essa cobertura, tá? E feridas muito úmidas, não dá para usar, por quê? Porque ele já é úmida, entendeu? Então, lembre-se que tudo na saúde é o equilíbrio, então eu não posso ter nem muito nem pouco, tem que ter o equilíbrio. Então, se a ferida for muito úmida, eu não posso usar uma cobertura que ela já tem muita água, que é no caso do hidrogel, 70% é muita água, entendeu? Para você colocar numa cobertura. E outra coisa também que você vai fazer um curativo, lembrando que você não precisa encharcar, né, a gaze, né? Você vai medir, claro, a extensão da ferida, mas não tem necessidade de você gastar um tubo desse todinho em uma única vez, tá? Então, é possível você fazer um pouco e ter resultado, porque ele vai agir do mesmo jeito. Só que lembrando que cobertura não é suficiente para a ferida, tá? Também tem a parte sistêmica. E qual é a dica da prova? Quem dá? Indicado para reidratar a necrose seca. Entendeu? Então, assim, tecidos que têm necrose seca, então se usa muito hidrogel, por quê? Porque ele é uma cobertura úmida, ou seja, tem muita água. Aqui nós temos a espuma de poliuretano, tá? Olha só como é que é a espuminha, tá vendo? Ó? Aqui nós temos aqui a espuma, né? Ó, a espuminha aqui, tá vendo? Né? Aí essa espuma, ela tem uma alta absorção, tá? Ela tem uma alta absorção, ela mantém a umidade equilibrada, tá vendo? Ela mantém uma bem equilibrada aqui. Ela protege contra trauma externo, tá? Porque ela é uma esponja, né? E aí, ela é indicada para quê? Se eu tiver um exudato moderado, né? Aquele abundante não, tá? Moderado dá para usar, né? Uma lesão por pressão, que ele até é bom, né? Que ele até protege, né? E uma úlcera venosa, tá? Então, nesses casos que é utilizado, tá? A espuma de poliuretano. Qual é a contraindicação? Ferida seca, que não pode usar, e nem necrose seca, entendeu? Então, não se deve usar nesses dois tipos de ferida. Por isso que é importante sempre avaliar a ferida, tá? E aí, qual é a dica na prova? Se perguntar assim, uma questão de cobertura, a espuma de poliuretano
ele é muito utilizado, ó, muito utilizado, usado, tá vendo, ó, na LPP com exudato. Então, se tiver um LPP com muita secreção, existe uma boa indicação da espuma de poliuretano para cobertura dessa ferida, tá? Aqui nós temos o aginato de cálcio, que é conhecida a hidrofibra, né? Observe que esses aqui, esse curativo aqui, ó, mostrando aqui para vocês, esse curativo aqui, né? Esse curativo aqui, ele é derivado de algas marinhas, tá? Que é o alginato, tá certo? Aqui temos ele pode ser em forma em gel, em contato com o exudato, é a ação dele, alta capacidade de absorção e pode auxiliar na homeostasia leve, né? Dar um controlezinho ali, como fosse controlar um pequenos sangramentos, tá? E aí, quando é que ele é indicado? Então, ele é indicado quando existe um alto exudato, né? Tá muita ferida, muita secreção, né, na ferida, né? Ele é indicado, ele é muito bom, tá? Para feridas que têm muita secreção. Feridas cavitárias, aquelas que são bem extensas e cavitárias, que são profundas, né? As úlceras venosas também, ele é muito bom, é indicado, tá? E feridas sangrantes leves, nada de, não é hemorragia, tá certo? Qual é a contraindicação desse tipo de cobertura? Ferida seca e necrose seca, porque ele não tem a formação à base de água, né? Então, ele tem ali uma formação de como absorver grande quantidade de exudato, né? Outra coisa muito importante, a cobertura de escolha para o alto exudato. Dica de prova que a gente dá aqui para vocês, tá? É sempre lembrar aqui que você vai ter aqui, ó, cobertura de escolha de alto, né, exudato, tá? Carvão ativado. Bom, carvão ativado, tá? Temos aqui, ele absorve odor, isso é muito bom esse tipo de cobertura, tá? Se por acaso a ferida tiver um odor fétido, ele absorve boa parte desse odor. Então, assim, ele é muito indicado nessas situações, né? No caso aqui, o carvão ativado, né? Pode ser também associado à prata, ou seja, ele pode ser associado, por exemplo, ao nitrato de prata, à sulfadiazina de prata, tudo que for relacionado à cobertura de prata pode também ser associado, entendeu? A indicação, a ferida, é como eu falei, odor fétido, tá? Muito odor fétido você pode colocar, e feridas infectadas. Então, o carvão ativado ele é muito indicado nessas situações. Não serve para feridas secas sem odor, tá? Então, ela é contraindicada, certo? E a principal função do carvão ativado é controlar o odor, né, da ferida. Então, ele serve para feridas que têm odor e que têm muito exudato. Então, ele é indicado, tá? Coberturas com prata, para aqui mostrar para vocês, né? A gente tem aqui essas coberturas que eles liberam, né, os íons, né, de prata. Ele tem uma ação bactericida, tá? Essas coberturas, ela é indicada para uma infecção local, né, um ferimento local, e que tem um alto risco de contaminação. Então, essas indicações aqui é para esse tipo aqui, tá, de cobertura, certo? O que eu não posso usar uma cobertura com prata? Pode ser os fazendo de prata, o nitrato de prata, tudo que tem a prata, entendeu? Ficar atento com relação a que momento usar essa cobertura, tá? Aí eu tenho aqui a contraindicação: uso prolongado sem reavaliação, tá? Aqui, ó, não é indicado. E feridas limpas, tá? Não é indicado, tá certo? Então, geralmente se usa mais em autoindicação de feridas com alto risco de contaminação. Por exemplo, raladuras, né? Aquelas tipo de ferimento à abrasão, se usa muito a sulfadiazina de prata, né? Por quê? Porque as pessoas que sofrem abrasão, ele teve contato com asfalto, aí você tem pedra, né? O caco de vidro, alguma coisa, né? Que isso aí é um alto índice, né, de alto risco, perdão, de contaminação. Pessoas que têm raladuras de moto, por exemplo, acidente de moto. Então, tem que ter muito cuidado. Mas o segredo maior, gente, numa cobertura, aqui reavaliar a POD 10, né, 14 dias é bem interessante, com relação às feridas, é porque você tem que ter uma boa higienização, ou seja, uma boa limpeza, tá? Quanto mais você limpa essa ferida, né, você limpa
muito bem, as chances de desenvolver uma infecção são menores. Então, por isso que tem que ter uma boa técnica, né, no curativo, na troca de curativo e usar uma boa cobertura. Então, associando tudo isso, o paciente ele vai ter uma boa cicatrização daquela ferida. Aqui nós temos a papaina, entendeu? A papaina, ele é considerada como um debridamento enzimático, tá? Ela tem origem, né, da proteolítica, né, do mamão, né, uma enzima, tá? Ele tem um mecanismo que degrada a proteína do tecido necrótico, tá certo? Facilita a remoção da necrose, caso que tenha feita com necrose, né? E estimula, tá, a granulação, tá? E aí a papaina, ela tem umas concentrações que o médico, ele que prescreve isso aqui, ele vai avaliar, né, evidentemente, ele vai ver a ferida, aí ele vai indicar a concentração da papaina. Digamos que tem uma ferida que está só granulando, aí ele pega, né, vai passar de 2 a 4%. Se tiver um asfacelo, aí ó, vai ser de 6 a 8%. Agora, se for necrose seca, vai ser um pouquinho mais a concentração, tá? Vai ser de 10 a 20. Então, por isso que é muito importante você avaliar a ferida, entendeu? Porque a ferida, ela vai dizer justamente, né, em que no caso da papaina, tá? Qual é a concentração, entendeu? E aqui diz qual é a indicação, gente. Então, necrose, tá? No caso, aqui na papaina, a gente tiver uma ferida com necrose, uma ferida que tiver o esfacelo, se tiver aqui uma LPP com tecido desvitalizado, se tiver umas feridas crônicas, né, muito tempo, né, no processo de cicatrização, ela é indicada, né, a papaina, tá? E aí, o que é contraindicado? A gente não usa papaina numa ferida limpa, entendeu? A gente não usa papaina numa granulação saudável, que está indo bem, né? E também as pessoas podem ter uma hipersensibilidade ao componente, né, da papaina. Então, não se deve, né, usar. E qual o ponto de prova? Então, para que serve a papaina? A papaina, ela é um desbridamento enzimático, tá? Então, ficar atento a isso aí. Colagenase, gente. Colagenase a gente vê muito, né, utilizado nas feridas. E às vezes usa e a gente sabe que usa muitas vezes erroneamente. Por incrível que pareça, a gente vê muito as pessoas utilizarem a colagenase para tudo que é tipo de ferida. A gente sabe que não é assim que funciona, tá? Quando você tem uma ferida, em que momento você vai usar a colagenase? Então, como a colagenase ela degrada fibras de colágeno que está necrosado, né? Eu tenho uma indicação para colagenase. Qual que eu vou voltar? Se eu tiver uma necrose úmida e se eu tiver um esfacelo, né, da ferida, tá? Aí eu uso a colagenase. Agora, se eu perceber isso aqui, ó, granulação viável, ver lá o tecido lá granulando, vermelhão, eu, ó, não uso colagenase. E a gente vê muita gente usando colagenase justamente em feridas, ó, nesse estágio aqui. Aí sabe o que que acontece? A ferida demora mais tempo para cicatrizar. Você imagina, tá bem, aí de repente dá uma carga de colágeno, não, mas não preciso, não, aí toma colágeno, não, mas não preciso, que eu já estou formando colágeno. Então você não usa, tá? O colagenase em granulação viável, entendeu? Então por isso tem que avaliar a ferida. Aqui no AGE, que é o ácidos graxos essenciais, né? Você tem aqui a hidratação da pele, protege, não é uma barreira cutânea, tá? Ele é indicação muito bom para LPP, né? Eu gosto praticamente muito de utilizar o AGE para LPP, né? Principalmente na prevenção. De que momento? Vamos dizer assim, digamos que ele esteja no estágio 1, né? É bom você usar porque você previne para não passar o 2, 3, 4 e assim por diante, né? Aqui com relação à pele íntegra, né? Ainda é muito bom para prevenir lesão, né? Então ele serve como uma barreira, tá? E uma dermatite associada à umidade, né? Muito indicado.
Bom, mas a contraindicação não substitui cobertura específica também, tá? Ou seja, vamos usar só ele e acabou. Não, não é assim, tá? A gente usa ele, né? Os ácidos graxos essenciais, né? O AGE, mas a gente tem que usar alguma outra cobertura dependendo da lesão. Mas lembrando que ele é um muito bom, ele é aliado, né, para prevenção de feridas e agravo de feridas, tá? Bom, aqui um resumo, né, para vocês entenderem, né, todas essas coberturas, tá? Olha só, o hidrocolóide mantém a umidade, com a indicação baixo e moderado exudato, contraindicação, infecção. A hidrogel hidrata, né? Com a indicação ferida seca, né? Aqui o exudato é alto, né? Então você usa muito hidrogel se você tiver, né? O exudato aqui muito alto, tá? Aqui, espuma, né? No caso ali, absorve, né? O moderado exudato, tá? E ferida seca. O alginato tem uma alta absorção, alto exudato e ferida seca, né? Contraindicado. Qual é o carvão, né? O carvão ativado ele faz o quê? Controle o odor, né? Controle o odor, tá? E a indicação numa ferida com odor e não é indicado para ferida limpa, né? Nesse caso, ele age numa ferida infectada, né? Um prata, você tem, ele é um antimicrobiano, ele previne, né? Ou melhor, ele trata, né? A infecção local. Ele é contraindicado por uso prolongado, você não pode utilizar há muito tempo, né? A papaina é um desbridamento enzimático, tá? A ação é uma necrose e contraindicação granulação saudável, né? Colagenase, um debridamento, tá? Seletivo. A indicação é esfacelo e a contraindicação é tecido viável, tá? Aí nós temos aqui o EJE aqui, que é a hidratação, a prevenção e a contraindicação não trata necrose. Se você pegar esse resumo aqui, você vai entender bastante, memorizar bastante, e lá na tua prova você vai conseguir responder questões relacionadas a feridas e coberturas, tá? Bom, aqui tipos de curativo. Muito importante lembrar que nós temos aqui o seco, que é o tradicional, né? Que utiliza gás estéreo seca para cobertura de ferida, né? E aí ele protege, claro, tem uma ação de proteção mecânica, né? Ele tem aqui uma proteção mecânica, tem a absorção da pele, ele tem uma absorção da pele assim simples, né? Um exudato simples, um pouquinho de secreção, nada demais, né? E aí ele é muito indicado, por exemplo, para ferida cirúrgica fechada, né? Feridas limpas, com pouco exudato, né? Coberturas secundárias, entendeu? Então, muito bom utilizar, né? Aí eu tenho aqui, na contraindicação, feridas com alto exudato, feridas com necrose, feridas crônicas, tá? Então, isso é contraindicado nesse tipo de curativo C, tá bom? Bom, não promove ambiente úmido ideal. Então, assim, uma dica que a gente dá para a prova de vocês, tá? Quando tiver um curativo seco, não promove ambiente úmido ideal. Então, nesse caso, o curativo seco ele não tem ambiente úmido para ferida, tá? Já no curativo úmido, ele é baseado na teoria da cicatrização em ambiente úmido, né? Ele mantém uma umidade controlada, ele favorece a migração celular, ele estimula a granulação, entendeu? O curativo úmido ele é bom para isso, né? E aí, em que momento se deve manter um curativo úmido? Em feridas crônicas, em LPP, em úlceras venosas, em pé diabético, tá? E hoje é o padrão ouro, é justamente isso, é manter, tá, o curativo úmido, né, diante dessas situações aqui que a gente viu, tá? Temos também um curativo conhecido como o filme transparente, tá? Esse curativo com filme transparente, ele tem uma ação protetora, ele parece um filme, ele parece aquele sulfilme que a gente coloca, né, em comida. E ele protege, tá? Entendeu? Ele protege a ferida. É muito bom porque você tem uma visualização do leito, sabe? Você consegue ver
se está tendo alguma infecção, né? Se tem sinais flogísticos, porque fica difícil com cobertura com gaze, né? Aí por isso que ele é muito bom para visualizar o leito, né, da ferida. É impermeável à água, né? Ó, excelente, o paciente pode tomar banho, né, sem precisar trocar o curativo. Por quê? Porque a água não vai penetrar, né, na ferida. Então é muito bom. Com a indicação, feridas superficiais e proteção da pele íntegra, né? Muito bom também. Não é indicado para exudato alto, tá? Ó, ficar atento aqui. Então, cuidado na tua prova, pode dizer assim, ai, curativo com filme transparente, ele é muito bom para quem tem exudato alto. Não é não, tá? Então, vamos ficar esperto aí nas tuas questões. Classificação quanto ao grau de oclusão, isso é muito importante também, é muito cobrado nas bancas de concurso público, tá, gente? Os curativos podem ser classificados conforme sua capacidade de bloquear trocas externas, né? Como água, bactéria, ar e etc, né? E aí nós temos três tipos aqui, né, com relação à oclusão do curativo. Nós temos o curativo oclusivo, nós temos o curativo semi-oclusivo e nós temos o curativo compressivo, tá? Você pode ver aqui, ó, que esse primeiro aqui é o oclusivo, tá? Esse daqui aqui é o oclusivo, aqui é o semi-oclusivo, tá? E aqui é o compressivo, tá certo? Então, você observe que o curativo oclusivo fecha tudo, né? E o semi-oclusivo, ele é como se fosse uma rede, ele fecha, mas deixa, né, algumas brechinhas assim, né? Não fica uma cobertura totalmente fechada, porque a gente sabe que a gás é rede, é uma, tipo uma rede e age, né? E aqui nós temos a nossa, né, cobertura, tá? Bom, com relação ao curativo oclusivo, gente, olha só, aqui na nossa figurinha aqui do lado, ó, ela veda completamente a ferida, impedindo a entrada de ar, de água, de micro-organismo e tudo. Então, fecha tudo, entendeu? E aí ele tem o quê? Então, qual é o objetivo, entendeu, desse curativo? O mecanismo de ação dele é o quê? Manter um ambiente úmido constante, tá? Então tem que ficar sempre fechado, porque feridas muito infectadas, por exemplo, aí tem que manter úmido para facilitar a cicatrização, né? Aumenta a temperatura local, favorece o desbridamento autolítico, tá? E protege contra a contaminação externa. Então, aqui dizendo para vocês, né, em que momento se usa, tá, esse curativo. Aí, como exemplo, então qual seria, em que momento vai usar um curativo oclusivo, com que cobertura, né? A gente pode usar um hidrocoloide, entendeu? Aqui nesse curativo. Alguns filmes totalmente impermeáveis, dependendo da extensão, né? Temos aqui as placas adesivas seladas também, que a gente pode colocar, né? Nós temos aqui. E aí fica totalmente vedado. Então, quando fala curativo oclusivo, é totalmente fechado, tá? Qual seria a indicação desse curativo, né? Feridas superficiais, como a gente já falou, né? Lesão por pressão, tá? Mais estágio 1 e 2. Feridas limpas com exudato leve e proteção contra a ficção, tá? Então, essa é uma indicação para os curativos oclusivos. O que eu não posso usar no curativo oclusivo, né? Uma infecção ativa, né? Um exudato abundante e feridas muito profundas, né? Não, a gente não deve usar esse tipo de curativo, tá? Por quê? Porque, olha só, a oclusão total desse tipo de ferida pode agravar a infecção se usada inadequadamente. Então, tem que ter muito cuidado, tá? Então, quem vai fazer troca de curativo, por exemplo, tem que avaliar tudo isso, né? Extensão da ferida, profundidade da ferida, entendeu? Tem que olhar as bordas da ferida, entendeu? Tem que ver se tem tecido de granulação. Você realmente avalia a ferida, tá? Curativo semi-oclusivo, então ele permite uma troca gasosa, mas impede a entrada de líquidos e bactérias, né? Então, ele controla a umidade, tá? Ele permite a passagem, né, de oxigênio, reduz risco
de maceração e manter o microambiente controlado, né? Então, muitas vezes você pode ver que aqui a ferida é como se fosse uma tela, né? Coloca aqui na ferida, né? No outro é totalmente fechado. Então, por exemplo, digamos que a gente fosse usar no oclusivo totalmente fechado, fecha tudo, bota esparadrapo, veda, né? E aqui a gente pode colocar a gaze e simplesmente a gente fechar só as bordas, né? E deixar o centro, né? Ali tendo aquela troca gasosa, né? Aí, como exemplo, eu tenho aqui o filme transparente de poliuretano, eu tenho aqui a espuma de poliuretano, eu tenho também algumas hidrofibras, né, que são consideradas como curativos semi-oclusivos, né? Qual é a indicação? Em feridas superficiais, né, muito indicado, exudato leve a moderado, proteção da pele íntegra, coberturas secundárias, contraindicação, exudato muito elevado, né, dependendo do tipo, não deve colocar esse tipo, né, de curativo, né, não fica o semi-oclusivo, e infecção sem avaliação. Existe também um tipo de curativo que a gente chama, que é o curativo da três pontas, né? Então, digamos que aqui você tem uma gase, né? Aqui, e aí nessa gase, né? Você tem, vou dar um exemplo, por exemplo, aqui como fosse uma gase, né? E aí, digamos que esse paciente teve um ferimento de arma branca, ferimento de arma de fogo na região torácica, né? Que aí muitas vezes tem um local, né? Veda, né? Só que aí você não fecha, você não bota um oclusivo, também não coloca totalmente não é aberto, né? Você coloca aqui um semi-oclusivo, só que aqui você coloca, chama curativo de três pontas, por quê? Porque você coloca esparadrapo em três pontas, você coloca esparadrapo só em três pontos, fazendo um U, sabe? Fazendo um U, certo? E você deixa essa parte aqui, ó, livre, não bota nada. Tá coberto, tá aqui a gás, entendeu? A gente chama de curativo de três pontos, muito utilizado paciente que vai fazer com a drenagem de tórax, alguma coisa, para vedar aquela ferida, tá? Então, só para lembrar para vocês que existe esse tipo de curativo semi-oclusivo, conhecido como curativo de três pontas. Aqui para ficar bem memorizado com relação à diferença entre um e outro, né? Oclusivo veda completamente, e o semi-oclusivo permite uma troca gasosa, né? Aí tem aqui o oclusivo, maior retenção de umidade, e o semi-oclusivo, controle mais equilibrado. O daqui no oclusivo, maior risco infectado, né? E o semi-oclusivo mais seguro em alguns casos. Então, só para vocês ficarem bem, vamos dizer assim, bem expert, né? Em feridas, porque você é bom de saber a diferença entre um e outro também, isso é muito cobrado nas bancas de concurso público, tá bom? Aqui o curativo compressivo, né? Então, o curativo que exerce aqui, pressão controlada sobre a área, tá? Ele tem muito objetivo terapêutico, né? Então, ele reduz edema, melhora o retorno venoso, diminui a extravagância capilar e controla o exudato e auxilia na homeostasia, tá? Então, quais são os tipos de compressão que a gente pode, né, aplicar? Nós temos a bandagem elástica, nós temos o sistema multicamadas, nós temos a bota de una, entendeu? E temos a atadura compressiva, tá? Todos esses aqui são os tipos de compressão que a gente pode fazer, né, utilizando o curativo, tá? Compressivo. E aí, qual é a indicação? Úlcera venosa, insuficiência venosa crônica, edema de membros inferiores e procedimentos vasculares, muito indicado mesmo, tá? Esse curativo compressivo. Agora, quanto à indicação, extremamente cobrado, gente, ó, principalmente em bancas grandes, né? A gente sabe que eles adoram fazer pegadinhas e pegar assim você com coisas bem profundas. E aí, o que que a gente tem que ficar atento? Em que momento não se deve utilizar, tá, o curativo compressivo? Olha bem, pessoas que têm doença arterial periférica significativa não devem, tá, usar. Índice do tornozelo braquial, que é o ITB, isso aqui, ó, e o ITB, tá vendo, ó, menor de 0,8, tá? Se tiver lá na tua prova, por exemplo, paciente chegou assim assado, né? E precisa fazer um curativo compressivo e apresentou um índice
do tornozelo braquial, ou então o ITB, que às vezes você não pode nem botar o índice de tornozelo braquial na tua prova e colocar só a sigla, tá? Então memoriza aí, tá? ITB, aí ele coloca lá o ITB de 0,5, né? Tá abaixo, né? Abaixo de 8. Olha só, tu tem que lembrar isso aqui, onde tem número vai ter questão, viu? Então memoriza isso aí. E aí, nesse caso, não ser indicado, tá, o curativo compressivo, tá bom? Porque ele já tem um comprometimento, tá, a nível circulatório. Se ele tiver uma isquemia crítica, também não se usa. Se tiver insuficiência cardíaca descompensada, também não usa. Tudo tem a ver com o sistema circulatório, tá? No compressivo tem que ter muito cuidado. Então, antes de aplicar a compressão, tá? Se deve se avaliar justamente o ITB. Aí, como é que faz isso? Não, quem faz isso é o médico, usa-se um Doppler para isso, tá? Existe lá um cálculo que se faz, entendeu? Para avaliar e para saber se vai chegar justamente, tá, a esse, entendeu? Número aqui, tá? Então, na hora, o médico faz essa avaliação e ele vai ver se pode ou não pode. Bom, aqui, né, um resumo bem estratégico com os três, né? Oclusivo, semi-oclusivo e o compressivo, tá? Finalidade do oclusivo, manter o ambiente úmido total, principal risco, agravar a infecção. O semi-oclusivo, controle da umidade, qual o principal risco? Saturação. O compressivo melhora o retorno venoso, porém tem que ter muito cuidado, porque pode ter uma isquemia se mal indicar, tá? Então, esses três aqui, um resumo bem estratégico para você não esquecer lá na sua prova. Opa, vamos fazer uma questãozinha, né? Vamos fazer uma questão bem rapidinho aqui para poder a gente não esquecer. Vamos lá. Vamos ver aqui a questão. A cicatrização é um processo dinâmico que busca restaurar a continuidade dos tecidos. A escolha da cobertura ideal e a realização do curativo de forma adequada pelo enfermeiro contribui diretamente para esse processo. Assinale a alternativa, né, correta, né? Bom, aí ele quer a alternativa, né, correta, não é isso? Sobre as indicações ideais para que ocorra o processo de cicatrização. Bom, olha só, isso aqui, tá? É uma questão bem recente, de uma prova bem recente, por isso que é muito, muito importante, gente, a gente ver, tá? Feridas e curativos, responder essa questão olhando cada uma dessas alternativas. Alternativa A, um curativo ideal deve impedir a permeabilidade gasosa para minimizar o risco de infecção, né? Letra B. Para uma adequada cicatrização, recomenda-se que se mantenha um leito de ferida sempre seco. Letra C. A permeabilidade do curativo é essencial para a cicatrização, pois permite a troca de gases, vapor d'água e, apesar de também ser permeável a bactéria e contaminantes externos. Letra D. A atividade celular adequada ocorre em meio úmido. Tratamento recomendado deve ser voltado à manutenção de um leito de ferida úmido e da umidade da pele circundante. Letra E. A temperatura ideal para que ocorram reações químicas, metabolismo, síntese de proteínas, fagocitose e mitose é em torno de 28 a 30 graus. Por esse motivo, devemos realizar a limpeza da lesão com soro fisiológico em temperatura ambiente, né? Olha só, gente, a gente analisando aqui essa questão, a gente pode ver aqui, vamos ver por alternativas, né? A letra A aqui está dizendo sobre o curativo ideal, né? Bom, essa questão aqui, ela está errada, tá? Ela está errada. Por que que ela está errada? Olha só. Curativa ideal, ela não deve impedir totalmente, ó, olha, ó, tá dizendo aqui, ó, curativo deve impedir a permeabilidade gasosa. A gente sabe que curativo ideal não tem essa questão de impedir a permeabilidade gasosa, né, para minimizar o risco de infecção, entendeu? Por quê? Porque o ambiente ideal da cicatrização é o quê?
é umidade, né? Se ele está protegido, se tem um controle da temperatura, se tem a troca gasosa adequada. E aqui ele está dizendo que deve impedir. Olha só o que ele está dizendo, que deve impedir, né? Não tem como. Então, assim, assim, essa total aí oclusão, pode, no caso, um tiver total oclusão, né, pode favorecer uma maceração, agravar a infecção, né, se presente. Então, nesse caso aqui, uns curativos semi-oclusivos, ele permite a troca gasosa, né? E ele bloqueia também as bactérias. Então, observe que ele está aqui, né, pedindo uma cobertura ideal, né, para curativo, e o enfermeiro tem que avaliar, então ele vê as condições ideais. Então, o curativo ideal, ele não impede a permeabilidade gasosa, entendeu? Então, por isso que o nosso gabarito não é a letra A, tá? Na letra B aqui, observe aqui na letra B, que ele fala assim, ó, para uma adequada cicatrização, recomenda-se se mantém o leito de ferida sempre seco. Olha só, a gente viu aqui, ó, para uma adequada cicatrização. A gente sabe que para uma adequada cicatrização, a ferida sempre seca? Não, tá? Aqui ela tem que ter um ambiente úmido e controlado, não é só úmido descontrolado, não, tem que ser úmido controlado, entendeu? Então, existe a questão de uma teoria, que é a questão da cicatrização no meio, ele demonstrou o seguinte, que algumas feridas elas cicatrizam muito mais rápidos, né? Quando elas estão no meio mais úmido, entendeu? Porque o leito seco, ou seja, a ferida seca, ela demora, entendeu? Tem a migração da célula, ela aumenta mais a dor, ela vai formar aquela crostinha, né? E vai prejudicar muito essa cicatrização, entendeu? Então, por isso que aqui o nosso gabarito não é a letra B, tá? Letra C, tá? Aqui na letra C, existe aqui. A permeabilidade do curativo é essencial, né? Apesar de também ser permeável a bactérias e contaminantes externos, né? Praticamente isso que ele está querendo dizer, né? Permite troca de gases, né? Vapor d'água, essas coisas, né? E aí, gente, e essa alternativa é o nosso gabarito? Vamos analisar direitinho? Olha aqui de novo, ele está dizendo aqui, ó, curativo essencial para cicatrização permite troca de gases, vapor de água, apesar de também ser permeável, né, a bactérias e contaminantes externos, né? Olha só, o curativo ideal, ele tem que permitir a troca de gases. Ok, ó, aqui, ó, essa parte aqui tá certinho, tá? Aí, o que não deve é permitir, olha só, ser permeável. Gente, é muito importante saber o que é impermeável e permeável, tá? Esse permeável aqui tá querendo dizer que é permissão, viu? Permissão da bactéria entrar, pensou? Permissão da bactéria e contaminantes externos. Tá dizendo assim, ó, pode entrar, né? Não, gente. Então, assim, esse curativo aqui, ele tem que ser, por exemplo, um semi-oclusivo e tem que ser impermeável, porque não pode entrar agentes, bactérias, entendeu? Por isso que essa alternativa aqui está errada, tá? Porque ele coloca aqui que é permeável às bactérias e contaminantes externos. Então, não é o nosso gabarito, tá? Bom, vamos ver aqui, letra D. A atividade celular adequada ocorre em meio úmido, né? O tratamento recomendado deve ser voltado à manutenção de um leito de ferida úmido e da umidade da pele circulante. Bom, gente, é isso mesmo, correto, tá? Olha só, a cicatrização ocorre melhor em ambiente úmido, perfeito, isso mesmo. O tratamento recomendado deve ser voltado à manutenção de um leito de ferida úmido e de unidade de pele circulante. Isso mesmo, correto. Letra D, né? É o nosso gabarito, tá? É a letra D. Por que que a gente acha o nosso gabarito? Vamos saber porque a E está errada, né? Bom, aqui está dizendo a temperatura, gente, olha só. Em torno, ó, olha o que ele está dizendo aqui. É em torno de 28 a 30 graus, tá? Lembrar uma coisa para vocês aqui, para você não esquecer.
qual é a temperatura do nosso corpo, né? Então, a temperatura corporal é uma média de 37 graus. A média é 36, 36,5. Tem 37 graus é uma média, né? Aí, o que que acontece? A nossa temperatura corporal, né? E aqui ele está colocando o seguinte, que a ferida, né, no caso, a temperatura ideal para você ter uma reação química que esteja entre 28 e 30. Então, existe uma queda de temperatura aqui. A temperatura, né, da gente é em torno de 37, né, graus Celsius, né? É uma média. E aí está dizendo aqui 28 a 30? Não, aqui tem uma queda de temperatura. Nessa queda de temperatura pode ter uma redução da mitose, pode ter uma redução da atividade leucocitária, e pode ter um retardo da cicatrização. Não, então está totalmente errada essa questão. Por isso que não é o nosso, entendeu, gabarito aqui, tá? Errado. Então, nosso gabarito é a letra D, tá? Vamos para mais uma, vamos para mais uma. Aqui, olha. Após a atualização acerca dos cuidados quanto à lesão por pressão e cuidados da pele, né? É regulamentada, olha, entrou aqui o nosso conselho, ó, regulamentada pelo Conselho Federal de Enfermagem a realização de curativos pelo técnico de enfermagem, exceto em casos de, olha só, exceto em que momento o técnico de enfermagem não pode fazer o curativo. Então, é muito importante você saber disso, né? Vamos ver aqui. Alternativa A, terapia hiperbárica. Alternativa B, curativo simples, né? Eu estou colocando aqui certinho, deixa eu apagar. Terapia hiperbárica, curativo, letra B, curativo simples. Letra C, curativo por determinação do enfermeiro. Letra D, curativo de aberturas por pomadas, né? E letra E, necessidade de cuidados preventivos. Bom, gente, olha só, vamos dar uma olhada aqui. Isso é uma questão que está tranquila. Eu acho que está tranquila, né? Se a gente olhar direitinho aqui, conforme o nosso código de ética, né, ou melhor, nossa lei do exercício profissional, que é a lei 7.498, tá? De 86, tá? Essa lei aqui, né? Deixar aqui para vocês não esquecerem, né, da nossa lei, né? A nossa lei do exercício profissional. É a 7.498 de 1986, né? Aí também tem um decreto, né? Que a gente sabe que tem lei e tem decreto, né? Então, nós temos aqui o decreto, né? O decreto é o 94, 406, esse aqui já é um ano depois, é 87, tá? Aí, nesse caso aqui, existe a terapia hiperbárica, né? Que é justamente o nosso gabarito, tá? Por quê? Porque os outros aqui, né? Pode ser o técnico fazer. Mas a terapia hiperbárica, conforme a nossa legislação, tá? A nossa resolução do COFEN é um procedimento, tá? Privativo do enfermeiro. Por quê? Porque são pessoas que têm uma especialização, por exemplo, que trata feridas, né, com a estomoterapia, né? Então, as pessoas elas recebem um treinamento, uma especialização para cuidar desse tipo de ferida. Então, por isso que não tá? Para técnico realizar. Então, o técnico realiza curativo simples, isso com a supervisão do enfermeiro, conforme está nosso código de ética, entendeu? Então, é uma das atribuições do enfermeiro procedimentos que envolvem alta complexidade, né? Ou terapias especializadas, são coisas do enfermeiro. Se a gente fala que é privativo de enfermeiro, ele precisa de uma capacitação para isso, tá? Por isso que o nosso gabarito é a letra A de aprovado. Bom, aqui mais uma questão, né? Em preparo do campo cirúrgico, tá? Para curativo, né? O técnico de enfermagem, ele abre o pacote, né? Ele abre o pacote estéreo sobre a mesa auxiliar, né? Assinale a conduta correta quanto à manutenção do material
estéril, tá bom? Vamos lá. Letra A, tocar o centro do campo com as mãos enveludadas não estéreis. Letra B, aproximar o campo de superfícies úmidas para facilitar o manuseio. Letra C, remover o campo da área de trabalho e recolocá-lo após o uso. Letra D, manter o campo seco ao nível da cintura ou acima, sem cruzar sobre as áreas não estéreis. Letra E, soprar sobre o campo para afastar partículas de poeira, né? Então, gente, olha só. Nessa questão também eu achei tranquila, tá? Porque a gente sabe aqui, ó, letra A, tá dizendo aqui tocar o centro do campo com a mão enveludada não estéril. Gente, a gente sabe que tá errada, totalmente errada, né? Porque as mãos com luvas não estéreis, ela vai ser considerada o quê? Contaminada, né? Ela vai contaminar o campo estéril? Não. Então, por isso que essa aqui está totalmente errada, essa alternativa, porque a regra é bem simples. Apenas luvas estéreis podem tocar material estéril. Então, aqui, ó, ele está colocando que são, ó, mãos, né, não estéreis. Por isso que está errado. A letra B aqui, ó, aproximar o campo das superfícies úmidas para facilitar o manuseio também está errada, gente. Ó, você ter promover, né, esse campo, né, aproximar esses campos, né, isso pode, né, é, trazer, por exemplo, uma migração de micro-organismos por capilaridade, entendeu? Você pode contaminar o campo. Então, você aproximar os campos das superfícies úmidas para facilitar o manuseio, você pode correr um risco de contaminar, tá? Esse campo. Por isso que também não é o nosso gabarito, tá? Aqui na letra C, tá? Remover o campo da área de trabalho e recolocá-lo após o uso. Gente, olha só. Campo que se retirado da área estéril, ele perde sua esterilidade. Eu não posso manusear o campo, mexer e depois colocar de novo. Então, uma vez que você mexe, ele tira, remove, você não pode devolver no mesmo lugar, porque ele perde, tá, a sua esterilidade. Ele deixa de ser estéril. Então, assim, tudo que for o campo que for mexer, ele não pode ser reaproveitado. Então, assim, é inadequado, ele vai contaminar aquele campo. Então, ó, errado também. Letra D, manter o campo seco ao nível da cintura ou acima, sem cruzar sobre as áreas não estéreis. É isso mesmo, gente, é regra clássica aqui, viu? É de técnica séptica, tá? O campo estéril, ele deve o quê? Permanecer o quê? Seco, ele não pode estar úmido, tá? Aqui, ele tem que estar no nível da cintura, campo, tá certo? Ou acima, né? Sem cruzar sobre as áreas não estéreis. Então, não pode ter uma troca, né? Então, não deve cruzar a área não estéril com a área estéril, entendeu? Então, assim, tudo que for abaixo, ó, gente, memoriza isso, grava isso. Tudo que tiver abaixo da cintura é considerado área não estéril, tá? Guarde isso aí, bom? E é o nosso gabarito. Letra D, né? Que é o nosso gabarito. E aí, tá errado porque é soprar, gente, soprar sobre o campo para afastar partículas de poeira. Não, né, gente? Você já está contaminando. Então, as partículas, tu tá lá, soprar? Não, né? Você vai estar dispersando micro-organismo. Então, quebrou aí, né, a técnica séptica totalmente. Então, porque aqui é o nosso, né, gabarito é a letra D, tá, gente? E aí, concurseiro, você assistiu a nossa aula? Que bom! Acompanhe o nosso canal, dá aquela curtida, compartilha a nossa aula e entra na mentoria SUS para concurso da professora Nara Salgueiro. Não perca tempo, você não pode ficar de fora do teu tão sonhado cargo público. Eu sei que você quer, então bora para cima. Mentoria SUS para concurso da professora Nara Salgueiro. Uma tua aprovação, aqui a gente não larga a tua mão. Então, gente, aqui finaliza a nossa aula de hoje. Você sabe que não pode deixar acumular teu conteúdo. Segue o nosso cronograma, entra na Monitoria SUS para concurso da professora Nádia Salgueiro, veja a nossa plataforma que tem os conteúdos que caem mais nas bancas de concurso público. Vá fazer os nossos simulados, você vai ver o seu desempenho
e logo, logo você vai ver o seu nome no teu diário. Bora pra cima.